pensamentos, deixando um pouquinho as atribulações do dia a dia lá fora, ok? E vamos levar os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, divino, sublime, peregrino, né? Para que através dos seus emissários, nossos guias, nossos mentores, possam nos inspirar, nos orientar, para que o melhor seja aproveitado, né? Tornando-nos, assim, as melhores ferramentas possíveis para auxílio daqueles nossos companheiros, nosso próximo, e resgate do nosso passado. Que o Mestre Jesus esteja sempre em nosso íntimo, em nossos corações, e possamos expressá-lo sempre através de nossas palavras, atos e pensamentos. Que assim seja, e assim se faça. Graças a Deus. Ok? Legal, moçadinha. O que nós vimos até agora sobre apometria? Lembram? Lembrando a aula anterior, falamos que a apometria, como uma ideia etimológica da palavra, né? Apo significa além de, metria, medida. Então, algo além da medida. Essa ideia de algo além da medida representa o clássico desdobramento entre o corpo físico, tudo bem? E os corpos espirituais. Tá bom? Então, esse é o conceito de apometria. Então, trabalha-se, né, com essa ideia de desdobramento, que será bem o tema desta aula, né, aula de hoje. Tá bom? Então, um desdobramento, uma separação entre o corpo físico e os corpos espirituais, abrindo uma janelinha, onde o contato com o plano étero-astral torna-se mais eficaz, garantindo, assim, uma melhor interpretação da problemática, né, daquilo que será tratado. Beleza? Então, vamos em frente, moçada. Lembrando que não é propriamente mediunismo, entendo que esse propriamente mediunismo é o desdobramento em si, realmente não é. Entretanto, trabalha-se muito com a parte mediúnica, né, dos médiuns que estão envolvidos no tratamento, do grupo que está envolvido no tratamento, tá bom? Aí sim fala-se mediunismo, por isso, repito que nós falamos a aula passada, é importante termos como elemento basilar a filosofia e a ciência do espiritismo. Tudo bem? Deixado por nós, por Kardec, e vou deixar assim, tá, moçada? Depois a gente fala entre detalhes. Deixado por Kardec e reforçado por Chico Xavier, tá bom? Que a propósito é o mesmo espírito, tá bom? De qualquer forma, é uma técnica, não é propriamente mediunismo em si, mas é uma técnica centenária, que dissocia os corpos, né, dos 7 corpos do físico, tá bom? E fala-se em física quântica, vai ser um assunto para depois. Lembrando como é que apareceu a apometria, lembram? Doutor Lacerda. Lacerda, isso aí, doutor Lacerda, né? Na verdade, começou com um porto-riquenho, né? O Luiz Rodrigues, um porto-riquenho, do Rio de Janeiro, né? Ele foi naturalizado no Rio de Janeiro. André, sai daqui, cara. Vem aqui fazer mochilinha. E a técnica que ele usava chamava-se hipnometria. Estão lembrados? Consistia em fazer uma contagem regressiva da idade do consulente. Tudo bem? Essa é a técnica que o Rodrigues utilizava. E nessa contagem ocorreu o desdobramento do corpo físico, né, em relação aos corpos espirituais, e ocorreu o tratamento, que ele usava muito a parte da hipnose, por isso a hipnometria. Tá bom? E com excelentes resultados. Aí o que acontece? Para a medicina espiritual, se você tiver um grupo de médiuns treinados, devido ao desdobramento, ou seja, separação
dos corpos espirituais em relação ao corpo físico, tá bom? Fica fácil o trabalho de reparação, cura, restauração, afastamento de obsessores, interpretação do motivo, da razão, do qual, do porquê que aconteceu aquele problema. Entenderam? Fica mais fácil. Isso está diretamente em contato com a fonte, né, do problemática daquele consulente. Tá bom? E, principalmente em relação aos corpos, que são desdobrados, os principais que nos levam a ter uma boa interpretação é o corpo etérico, vamos ver já sobre eles, né? O corpo etérico, o duplo etérico, tá bom? O astral e o mental. Fazendo um spoiler, né? Dando uma adiantada, nós temos 7 corpos considerados, né? A gente discute isso um pouco, mas vamos pensar em 7 corpos, ok? Apenas uma ideia mais didática, que é o corpo físico, o duplo etérico, corpo astral, o mental inferior, mental superior, búdico e átmico, totalizando 7 corpos. Tudo bem? Repetindo, corpo físico, duplo etérico, corpo etérico, tá bom? O astral, corpo astral, os mentais, mental inferior, mental superior, ok? O búdico e o átmico, que é o próprio espírito em si. Ok, moçada? Por isso fala-se, né, em uma técnica cétupla. Certo, moçada? Em especial, interessa-nos sobremaneira, nos desdobramentos, o duplo etérico, o astral e o mental. Tá bom? E também falamos aí, aula passada, em campos de força. Estão lembrados? Ok? Então, nós vamos utilizar o campo de força, os campos construídos, né, a partir de agora. Então, normalmente, eu comentei com vocês, estão lembrados, usamos as pirâmides, né? São pirâmides de bases quadrangulares, tá bom? E para a construção dessas pirâmides, utilizamos o alfabeto grego. Tudo bem? Teve uma moça que me mandou uma mensagem perguntando por que usa-se pirâmide. Ela não tinha entendido 100% na última aula. Por que a gente acaba usando a pirâmide como campo de força? Então, antes de montar essa pirâmide, existe um porquê que a gente coloca existe. A pirâmide? Sim. Assim, as pirâmides, perceba que a pirâmide é uma construção geométrica cujos os ângulos da base são dos 90 graus. Tudo bem? Forma-se um quadrado na base, uma pirâmide quadrangular. Isso representa a Terra, o assentamento. Tudo bem? E o vértice superior voltado para cima, representando o contato com o divino, tá? Que vai se espalhando, vai incidir sobre a base, que é o quadrangular. Além disso, a construção da pirâmide, a sua estrutura, promove uma boa resistência, até de contenção de entidades, ok? Promove uma boa resistência também contra possíveis ações contrárias, invasões que eventualmente possam ocorrer naquele grupo. Então, por isso a pirâmide é um dos elementos geográficos, como campos de força, mais eficaz, tá bom? Então, usa-se muito pirâmide. Eu comentei também na aula passada que nós usamos, durante muito tempo, antes da apometria aparecer para a gente, okay? Usávamos esferas como campo de proteção, campo de força. Lembra? Usávamos 2 esferas. Pode ser? Pode ser. Funciona? Funciona. Funcionou, quanto tempo? Uns 2 anos. Uns 2 anos, aproximadamente. Eram 2 esferas concêntricas, né, que nós usávamos, tá bom? E deu certo, tá ok? Mas a pirâmide, por recomendação até do Lacerda, né, o uso da pirâmide torna-se bastante eficaz como campo de força, de proteção, tá bom? Além de proteção, de contenção de entidades mais fortes, tá bom? Então, vamos à pirâmide? Vamos lá?
Então, construímos as pirâmides. Primeiro, construímos a parte basal, na parte basilar, com os 4 vértices, né? Depois o vértice superior. E usando o alfabeto grego. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tudo bem? Essa pirâmide para cima, com vértice superior, vértice para cima. Podemos usar também uma outra pirâmide acoplada, esta com vértice para baixo. De novo, alfa, beta, gama, delta, epsilon, vértice para baixo. Podemos preencher as pirâmides, a de cima com azul, a inferior com vermelho rubi. Tudo bem? Assim, é um campo de força mais utilizado no início de qualquer trabalho apométrico. Tá bom? Então, vamos acostumar a fazer isso todas as aulas. Beleza, moçada? Alguma dúvida? Beleza? Muito bem. Ramatiz, nosso querido Ramatiz, trouxe aí uma ideia de apometria já vindo sendo usada, né, em outras oportunidades, né, até bem antes, né? Tá ok? Vindo de fora, tá bom? Segundo Ramatiz, esse conjunto de ações, chamadas hoje por nós de apometria, é oriunda da constelação de Sírius. De onde ele é, Ramatiz, né? Sírius. Tá bom? Próximo ao grande sol central, ok? E foi trazida para cá, na época da Atlântida ainda. O que às vezes acaba me preocupando é que a espiritualidade passou isso como um conjunto de técnicas sem a religião, assim como foi Kardec, né? Escreveu um livro dos espíritas, não é isso? Dos espíritos. Não ligado a uma religião em si. E aí o ser humano, preocupado em manter dogmas e manter doutrinas, e manter a pessoa ligada, desviou o intuito do livro, e algumas pessoas também desvirtuam um pouquinho a função da apometria aí. Tanto com cobrança de valores, aí já começa outros tratamentos oriundos da apometria. Isso. E, às vezes a gente fica meio de cabelo, eu fico meio de cabelo em pé com algumas coisas que eu vejo. Por isso que nós comentamos, né, Will, André, que devemos associar a apometria, temos como base o espiritismo, a ciência e a filosofia. Na verdade, devemos ter como base sempre os valores cristãos. Isso? Acho que isso resolveria grande parte desses problemas de usar de maneira errônea a apometria, ok? Kardec, ele foi muito feliz na sua interpretação, nos seus estudos, né? Utilizando-se de médiuns e de perguntas bastante criteriosas em termos científicos, tá? De interpretação científica. Isso criou a base do espiritismo, que para nós é um excelente, maravilha, tá bom? A religião em si, isso me preocupa um pouco em termos de religião, mas a gente entende que é necessária a religião, okay? Porque meio que direciona o homem a um respeito a uma força maior. Não é isso? Assim que funciona? Feliz será o homem quando não está mais de religião. Okay? A religião é certo no seu interior, né? O amor a Deus, a interpretação das leis da natureza, okay? E o seu respeito a essas leis, tá? Vai ser a religião do homem do futuro. Sem dogmas, com uma religião com uma fé racionalizada, okay? Essa é a ideia, né, do futuro, tá bom?
Mas, de qualquer forma, a apometria já era conhecida, né, desde o tempo de Atlântida, através do segundo Ramatiz, né, trazida aí de Sírios. Entendo, não era chamada de apometria, entendo que era um conjunto de ações magísticas, tá bom? Como a apometria hoje é universalista, é ecumênica, onde nós podemos usar qualquer ação, desde que seja dentro, repito, das leis cristãs, com respeito ao próximo, trazendo benefícios, né, para todos. Entendeu? Essa é a intenção, da apometria desde o doutor Lacerda. Tá bom? Com respeito a toda forma de vida, né? Com respeito à forma de vida. Não só ser humano, mas como Sim. os animais, como os minerais também. Não é isso? Temos aqui na sala alguém que trabalha muito com minerais na marca. Tá bom, moçadinha. Legal. Fala-se que a apometria é aplicada, né, a espíritos vivendo como seres humanos, porque tem como base os 7 corpos. 7 corpos, lembram? Físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Tá bom, moçada? Vou encher o saco de vocês, repetir tanto que vai ficar bem guardadinho isso daí. Tá bom, moçada? E sempre, quando você faz essa ideia de desdobramento, sempre em contagem, e em cada contagem, estalar de dedos, representando um pulso magnético. Bom, isso vem reforçando, com uma batida rítmica, tá reforçando a ideia, reforçando a ordem, reforçando a palavra, o verbo. Lembra da magia? Do verbo. Okay? Desdobrando-se assim os 7 corpos que nos compõem. Alguma coisa? Não. Existe esse afastamento dos 7 corpos, tá bom? E nesse afastamento, que nós comentamos, acho que é a 15ª vez que eu falo isso, abrem-se janelinhas, onde a gente vai olhar o que está acontecendo. Colocar o nariz para fora, né? Imagina a janela, você abre a janela e olha, mais ou menos essa ideia. Ok? Uma analogia, tá bom? E esse contato com esse plano, não vou falar em dimensão, porque é meio chato, vamos falar em planos, ok? Esse plano hétero-astral dá uma interpretação mais eficaz, como nós falamos também anteriormente, tá bom? E quando a gente pede o desdobramento dos 7 corpos, abertura em leque numa roda, o clarividente, a maioria descreve que vê mesmo como se fossem 7 corpos em leque. E aí é onde a gente pede, e aí, como é que estão os corpos? Tem alguma coisa, algum local, às vezes o clarividente só vê mais escuro, ou vê algum objeto, vê algum órgão específico que precisa ser tratado, né? Claro que aí a gente vai pedir o tratamento junto ao auxílio dos irmãos que trabalham com a gente, de outra dimensão. E lembrando que a gente acaba trabalhando sempre no terceiro corpo, né? Atinge o mental superior pelo éter refletor. Isso. No terceiro corpo. São raras as pessoas que conseguem trabalhar acima do terceiro corpo. Ok. Tá? Isso é perfeito. Achei que ia melhorar com óculos. Ok, moçadinha. É isso. Então, essa separação dos corpos, né? Ok? Ou em leque, como o Will falou, ou então sobrepostos. Tá bom? E aí temos as técnicas, outras ações, né? Para limpeza, para restauração dos corpos, para reparação, recolhimento de energias deletérias ali acumuladas, ok? Acúmulos energéticos negativos, módulos, dados energéticos, eventualmente que estão presentes nesses corpos, ok? Depois a gente fala mais. E esses acúmulos energéticos negativos, esses
dardos, esse acúmulo de energias negativas nesses corpos são oriundos de disfunções, ok? São oriundos de desenganos. Nosso passado remoto ou passado recente. Muitas vezes, muitas doenças ou alterações fisiológicas que nós temos, não está vinculado a outra vida, não, está vinculado a essa vida, as escolhas que fazemos hoje. Então, nada a ver com o passado. É carne, como uma ova. Foram os desenganos acumulados agora. Tá? Sim, positivo, com certeza. Agora tem um detalhe, né? Olha que legal. Se ocorreu uma disfunção qualquer, ou do passado, ou do presente, enfim, a pessoa vem a uma casa de passes, de orações, uma casa do caminho qualquer, seja apométrica, espírita, humanista, enfim, qualquer, onde ele é tratado e é melhorado. Por quê? Por que acontece essa melhora? Misericórdia divina? Sim, também. Mas chegou um momento que é possível para ele essa melhora, para que ele tenha consciência, entendeu? Que é possível uma melhora, que é possível uma retomada nas suas ações, que é possível que ele venha a não cometer mais os seus desenganos. Ok? Entendo que a misericórdia divina é uma coisa fabulosa, é inacreditável. Eu vou contar uma historinha, eu gosto muito de fofoca, fofoca espírita. Espírito encarnado, ele já desencarnou em 1963, okay? Mas quando encarnada, é uma mulher, né? Ela deixou aqui para a Terra muitas coisas boas. Um sanatório, deixou uma instituição para cuidar de crianças abandonadas e outras coisas mais que ela fez. Okay? Uma médium, fabulosa, tal, desencarnou e, inclusive, escreveu até alguns livros depois de desencarnadas, né? Através de um médium. É um espírito que foi ajudada quando encarnada por Eurípides Barçanufo, ok? Bezerra de Menezes ajudou essa nossa irmã. O que vocês acham disso, como espírito? Imagina você sendo tratado e cuidado por Bezerra de Menezes, orientada por eles. Eurípides Barçanufo, grande médium. Depois vamos falar sobre ele mais tarde. O que vocês acham disso? Imagina a gente sendo tratada, orientada por esses espíritos. Legal, né? Com certeza não está aqui. Com certeza, não é verdade. Agora, vamos viajar um pouquinho no tempo. Tempo de Lemúria. Falamos de Atlântida, né? Vamos falar de Lemúria. Alguns espíritos vieram trazidos para cá, degredados de outros orbes, tá bom? E entre eles, na época era um mago negro, lemuriano, que tinha um grande poder mental, usando o seu poder mental no controle emocional do próximo, usando muito sensualidade, ok? Aí fez muitas coisas erradas, então desencarnou, aí passou algum tempo, reencarnou novamente como mulher, ok? Era rainha, dominadora, teve com o rei filhos e teve uma filha de outras relações. Essa filha vocês conhecem, provavelmente sim, chamava-se Salomé, ok? E essa moça, na Universidade do Rei,
dançou maravilhosamente, que o rei ficou Encantado. encantado e ofereceu para ela o que ela quisesse. Ela foi consultar a mãe. É o mesmo espírito Mago Negro, lembram? Eu contei um pouquinho antes. E a mãe pediu, por motivos de revoltas contra uma certa pessoa, pediu a cabeça dessa pessoa. Chamava-se João Batista. Em bandeja de prata. Ok? É o mesmo espírito. Reencarnou depois, normalmente como mulher, ok? E houve nessa época a Igreja Católica, a Igreja estava sendo desenvolvida, né? Depois de Cristo, né? Ó, fica igual dele, ó. Em 500 e pouco depois de Cristo, houve o concílio de Constantinopla, onde, antes desse concílio, a Igreja aceitava a encarnação, como aceita-se a encarnação no Espiritismo, como aceita-se a encarnação no Budismo, como aceita-se a encarnação no Hinduísmo, tá? A igreja da época também aceitava a encarnação. E esta rainha, né, por motivos de vinganças e tal, fez com que o rei forçasse, nesse concílio de Constantinopla, a proibição da igreja não aceitando mais a encarnação. Que ela tinha causado a morte de muitas mulheres, e foi falado para ela que, suponho, 500 mulheres sendo assassinadas, enfim, que ela seria a responsável, passaria por 500 encarnações sendo assassinada. Da melhor maneira seria o quê? Vamos proibir a encarnação. A encarnação, olha que legal. Okay? É o mesmo espírito. Olha só. Ok? Esse espírito, encerrando a brincadeira, não estendendo muito em outras encarnações, mas reencarnou, como falei para vocês, e como a médium, teve muitas doenças, muitos problemas físicos, okay? Viveu doente toda a sua vida, tá? Mas mesmo assim deixou para nós tudo isso que eu já contei para vocês, tá bom? Veja a misericórdia de Deus. Desde que haja arrependimento, há possibilidade de um crescimento novamente, de retomar o seu padrão evolutivo, né? Ok? Essa senhora, nessa encarnação, vocês conhecem, chamava-se, né? Maria Modesto Cravo, grande espírito, tá bom? A gente entende que todo conhecimento que nós adquirimos, tá, nos promove o livre-arbítrio, ok? E à medida que nós crescemos moralmente, o livre-arbítrio é cerceado. Então, nós temos livre-arbítrio aberto pelo conhecimento, mas cerceado pelo moral. Interessante isso. E entendemos também que o espírito adquire bastante conhecimento, mas à medida que ele vai, sua moral vai também crescendo, ocorre um ascendente de progresso rápido. Compreende isso? Quero dizer, o progresso do espírito também é rápido, tá bom? É isso aí, gostaria. Isso aí. Então, temos que ser sempre, está escrito aí, fiéis aos nossos pensamentos e sentimentos. O pensamento, o sentimento, a emoção, tá? São os 3 pilares de uma força mental, de uma ação mental. Pensamento, sentimento e emoção. Quando esses 3 estiverem com o mesmo objetivo, lembra, nós comentamos isso aula passada, tá? A força é grande. Tá bom? Então, tenhamos sempre isso para o bem. Que ter isso para o mal é comum, é fácil, que nós somos muito mais vinculados ao mal. Tá? Então, no momento de raiva, aquela emoção exacerbada, aquele sentimento, aquele pensamento, é forte. Aquela história de, como é que é? Praga de mãe. É isso que pega? Não pega, né? Tá bom, moçada. Legal. No histórico aí, né? Veja que bonitinho, ó.
na época de Kardec, uma aquiescência de Kardec, ok? 1867, foi, claro que outro nome, né? A técnica similar foi testada na Sociedade Espírita de Bordeaux, na França, pelo senhor Pinhano. Okay? Interessante que foi perguntado ao Chico, né, se Kardec poderia falhar na sua missão, né? Claro que sim, qualquer espírito, por mais missionário que ele seja, é possível a sua falha. E temos relatos, né, no meio de reencarnações de falhas de espíritos, okay? Que vinham com uma missão e não deu certo. Kardec também poderia falhar. Só que, se ele falhasse, sabe quantos espíritos estavam engatilhados para assumir essa missão? 53. Então, não é um só, são vários que se associam. Ok? Yes? Ok, moçadinha. Quem falou sobre desdobramento, quem criou esse termo, foi Ernesto Bozano. Tudo bem? Em 1862, seu nascimento, e desencarna em 1943. Ele falava de fenômenos de bilocação, criou o termo desdobramento. Tá bom? Ernesto Bozano, italiano, né? Italiano. Ele era um filósofo, né? Era um filósofo. Okay? De qualquer forma, ele trouxe esse termo, né? Essa ideia de desdobramento, de bilocação. O que é bilocação? O que é bi? Dois. Locação. Em dois lugares ao mesmo tempo. Só que tem uma coisa. Bilocação é diferente de bicorporidade. Opa! Bicorporidade não é a mesma coisa? Bi é dois, corporidade? Não, é diferente. É igual, só que diferente. Bilocação é quando ocorre um desdobramento e aquele espírito que está aqui encarnado é visto por clarividentes em outro local. Bicorporidade é eu estou aqui, mas ao mesmo tempo estou na minha casa. Falando com a minha filha, por exemplo. Na bilocação, eu consigo estar aqui e ver o que está acontecendo em outro lugar. Isso aí. Sem poder interferir nada. Sem poder interferir. Acontecendo. Positivo. É isso aí. Ok? Legal, moçada. Essa ideia da diferença de bilocação e bicorporidade. Ambos, entretanto, são vinculados a esse fenômeno com o chamado desdobramento. Termo trazido por Ernesto Bozano. As suas experiências, ok? Bacana. Isso envolve, claro, os veículos de manifestação, que são os corpos, né? Os 7 corpos, né? Que nós temos quando reencarnado. Tá bom? Tudo bem, gente? Como faz a manutenção dos 7 quartos? Cuidado. Saber que eu estou em harmonia com todos eles. É difícil. Não, nós não estamos em harmonia com todos. Entre nós, não. Vamos falar sobre isso já. Quando se fala em desdobramento, fala-se na primeira lei da apometria. A primeira lei da apometria, estabelecida por Dr. Lacerda, ok? A primeira lei é a lei do desdobramento. São 13 leis, vamos falar mais tarde sobre isso, mas a primeira lei, vocês já sabem, é a lei do desdobramento, tá bom? Então, nós fazemos aquelas contagens, contamos o nome de 1 até 7, de 1 até 10, de 1 até 14, 1, 2, 3 em cada contagem. Isso é estimulado, enfatizado pelo estalar de dedos, pela força mental, pelo verbo, tudo bem? Promovendo o desdobramento, o deslocamento desses corpos. Bom?
É a primeira lei da apometria, a lei do desdobramento. Tá bom, moçada? Os corpos espirituais é o nosso próximo assunto. Contando algumas histórias, né, de desdobramentos, de bicorporeidade, Santo Afonso Maria de Liguori, isso foi em 1700 e pouco, né, que aconteceu. Ele estava rezando a missa, tá bom? Aí ele foi para o seu quarto, depois de rezar a missa, deitou-se e permaneceu assim por 2 dias. Quando acordou, foi acordado, enfim, ele comentou que ele foi assistir o desencarne, tá bom? E acompanhar o enterro do Papa Clemente XIV. Só que assim, da igreja até onde estava o Papa, eram 3 meses de viagem, de distância. Ele dormiu 2 dias. Dormiu. Estava presente, foi relatada a presença dele no enterro do Papa Clemente XIV. Então, isso é bicorporeidade. Entendeu? Ele estava dormindo no convento, mas ao mesmo tempo foi visto acompanhando o desencarne, depois do enterro desse Papa. Faz parte da história. Tem outras histórias, né? Vocês conhecem Antônio de Pádua, lembram? Antônio de Pádua estava também fazendo as suas orações, uma missa, aí ele sentou-se numa cadeira, colocou o capuz sobre a sua cabeça e adormeceu. Só que isso foi em Pádua, tá? Na Itália. A família dele morava em Lisboa, Portugal. E estavam sendo acusados de um crime grave. Teve uma certa desavença com o vizinho, com outra pessoa. Esse vizinho causou a morte dessa pessoa, mutilada, e enterrou no terreno da família de Antônio de Pádua. Entendeu? Aí foi descoberto, enfim, desaparecimento, foram investigar, acharam o corpo no terreno da família. Tudo bem? Claro, primeiro suspeito, a família. Os suspeitos são os seres da família. Tá bom? Está mais próximo. E Antônio de Pádua foi nessa bicorporeidade, apareceu no local, tudo bem? Intercedendo pela família, mas houve aquela discussão, se era, se não era, mandou trazer o corpo mutilado, de vida, enfim. Fez com que esse corpo voltasse a vida, olha só que loucura, voltasse a vida e falasse a verdade, quem foi que tinha sido o causador da sua morte, do seu desencarne. E depois voltou a sua condição de cadáver. Antônio de Pádua. Estranho. Então, vou fazer uma pergunta porque é curiosidade. Eu estou aqui para aprender também, né? Todos nós. Bicorporeidade. Seria você conseguir plasmar de uma forma física, materializar, e isso você faria com ectoplasma. Isso. Por isso que na bicorporeidade, como é que fica? Geralmente, um dos corpos fica em estado... eu diria que nem letárgico, é cataléptico, né? Pode ser letárgico, sim. É que o letárgico e cataléptico tem uma diferença, né? Okay? O letárgico é mais próximo da aparente morte. Cataléptico, no entanto, né? Okay? Como se fosse um torpor. Um torpor. Mas é por aí mesmo, é isso aí. Por quê? Porque nesse deslocamento leva-se grande parte da energia vital que está presente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, no corpo no duplo etérico. Também promovendo assim a materialização tangível. Ele falou agora há pouco. Essa tangibilidade é importante na bicorporeidade. Tangível. Então, mas o que é o mais interessante nesse caso é que não é só
o ectoplasma que foi, mas todo o mental. E isso foi sim. como? Né? Quer dizer, não é só eu plasmar o ectoplasma à minha frente, em qualquer outro local. Eu tenho que mandar a minha razão, o meu Sim. mental, todo junto Sim, com esse ectoplasma. Porque senão seria um boneco inanimado. sim, sim. Como uma forma de pensamento. E isso é mais difícil de fazer. De mandar o mental junto. Talvez não, porque assim, quando ocorre o desdobramento, os corpos mental superior e mental inferior vão junto, com o espírito, todos os corpos. E grande parte da força vital que anima o físico, e essa força vital presente aonde? No duplo etérico. Vamos ver já como é que é. Tá bom? Mais historinhas, só rapidinho. Divaldo Pereira Franco, conhecem? Grande médium, na sua andança aí fazendo as suas palestras, foi à África com o seu primo irmão, Nilson. Okay? Só que saiu do Nordeste, temperatura 40 graus à sombra, chegou na África com temperatura negativa, okay? E teve muita variação de temperatura, tá? E esse seu primo passou mal, ficou doente. Ele preocupado, a parte médica não tinha uma boa recurso médico do local, preocupado, e ele percebeu que era o horário próximo que Chico fazia as suas reuniões mediúnicas, lá em Uberaba. Aí, mentalmente, ele entrou em oração e pediu ajuda ao seu primo. Quem apareceu no hotel? Chico, na bicorporidade. Aplicou os passos no primo do Divaldo, e, enfim, desapareceu, naturalmente. Aí o Divaldo ligou, depois, no dia seguinte, ligou para a dona Altiva Noronha, que era uma assistente do Chico, e ela falou: poxa, eu queria falar com você, que o Chico queria saber do seu primo, como é que estava. Ele esteve aí, ajudou e tal. Olha que interessante. E entre outras coisas do Chico, né? Tem outras histórias do Chico, só a gente fica aqui contando historinhas a aula inteira. Eurípides Barçanufo, conhecem? Falamos dele agora há pouco. Eurípides Barçanufo, quando encarnado, ok? É um grande médium. E a principal atividade mediúnica dele é exatamente o quê? Essa bicorporidade. Ok? Só que, olha que legal, Eurípides Barçanufo, ele era professor, ok? Mas ele tinha uma farmácia, ele manipulava os medicamentos e fazia muito parto, ok? E ele está dando aula, olha só, dando aula para os alunos, e falou assim: daqui a pouco vai chegar um senhor aqui, ok? Quando ele chegar, quero que todos se levantem para recebê-lo, que ele vem falar sobre a esposa dele que está para dar à luz. Só que ela já deu à luz. Quando ele chegou, pedindo ajuda do Barçanufo, falou para não se preocupar, que já tinha nascido, era uma menina, que ele foi lá e já tinha feito o parto, há 5 minutos atrás. Eu falei: como? O senhor foi, eu teria encontrado o senhor no caminho, não é possível, eu cheguei de lá agora, está lá, é longe. Aí foram os dois até lá. Quando chegaram, a esposa com a criança no colo: é uma senhora aqui de novo, o problema e tal? Não, só vim cumprimentá-la e trazer o alento ao seu esposo. Então, olha só, dando aula, estranho, né? Ele foi até o local, fez o parto, retornou e dando aula É possível? É possível. É possível, sim. É possível. É para nós isso? Não. Haja energia, né? Haja energia. Tá bom, moçada? Ok. É isso aí, gente. Vamos continuar então nosso assunto. Corpos espirituais. Vamos entrar na brincadeira dos corpos espirituais. Como nós falamos, nós temos 7 corpos. O homem é setenário. Ok?
São níveis mentais, são consciências, tá, ok? São planos psíquicos diferentes, tá? São termos usados nesta ideia de um homem centenário, de vários corpos, tá bom? São vários corpos que nos acompanham nessa vida em jornada de aprendizado, tá bom? 7 componentes, e são interpenetrados. Os mais diáfanos, ok? Sobrepondo-se aos mais densos, ocupando o mesmo espaço. Ok? Mas vibrando em planos espaciais diferentes, onde funções, manifestações, enfim, são diferentes. Tá bom? Essa ideia de homem centenário já era estudado, aceito pelos hindus, pelo hinduísmo, ok? Essênios, chineses, egípcios, hebreus, aí vai. Povos do Oriente já aceitavam, né, esses 7 corpos energéticos, tá bom? O esoterismo, a teosofia, Madame Blavatsky, Helena Platovna Blavatsky, e outros ramos do ocultismo já também aceitam essa ideia do homem centenário, tá bom? Está aí um resumo, né, nós falamos, então a teosofia, o budismo, os hebreus, egípcios, Rosa Cruz, okay? Vedantas. Abrindo espaço, um parênteses, voltando um pouquinho, moçada, existem alguns exercícios que a gente até sugere que vocês façam, ok? Um dos exercícios, em relação ao desdobramento, é a Rosa Cruz. Como é que é feito o exercício? Imagine vocês, sei lá, vai visitar algum parente, a mãe, o irmão, o tio, alguém que você gosta muito, tá bom? Ao chegar na casa desse seu parente, comece a sentir como é que é o ambiente, o cheiro do ambiente, grave esse cheiro, passe a mão nas paredes, sinta a textura da parede, da porta, da entrada, o cheiro, o som, os sons ouvidos naquele ambiente. Faça isso várias vezes. Grave detalhes daquele ambiente. Tudo bem? Depois, 5 sentidos? 5 sentidos, isso. 5 sentidos. Okay? Depois, na sua casa, já gravado isso com detalhes durante algum tempo, você em repouso, ok? Começa a se projetar nesse ambiente, sentindo o mesmo cheiro, ouvindo os mesmos sons, entendeu? Vendo as mesmas flores, o vento balançando as folhas, os galhos da árvore, aquele som, o cachorro latindo, a voz do seu familiar, você se transporta para esse local. É um exercício de transportar, até de projeção. Bom, é um exercício. Tá certo, moçada? Veja que a Igreja Católica divide o corpo em alma e corpo. Okay? Já o espírita, lembra? O Kardec é o homem trino, né? Ok? Que é o corpo, perispírito e espírito. Tá bom? Quer dizer, deu uma resumida, tá? nessa divisão. Agora, por que tantos corpos? Por que 7? Um só resolveria, é ou não é? Por que 7? Aí é dado, né? Estão vendo aí? É dado, feita uma analogia. Imagine aí uma hidrelétrica, uma potência de quilowatts, hora de 800 mil. Agora, você imagina 800 mil numa lâmpada comum. Funciona. Então, reduzir um pouquinho. Vamos reduzir um pouquinho? Uma subestação para 300 e poucos mil quilowatts-hora? Mesmo assim, muito, né? Lascou. Reduzir mais um pouquinho para os transformadores. Nos postos de 13 mil quilowatts-hora.
Mesmo assim, reduziu de 800 para 13 mil, legal. Só que mesmo assim é muito grande. A energia, a potência, né? Ok? Watts é potência, né? Ok, watts. Aí, desses transformadores, finalmente chegamos nas nossas casas com 110, 220 volts, tá em voltagem, né? Mais potência, mas o raciocínio é esse. Tudo bem? Vamos. E quando Jesus veio encarnar, como foi o processo? Porque ele era... Boa pergunta. Quanto tempo ele ficou na... Foram mais de 1000 anos. 1000 anos? Nossa, que... Sim, é a nossa referência, né? Nossa referência. Por mais de 1000 anos de preparo, não só do seu corpo, montando até um corpo astral, que eu não tinha mais, óbvio, né? Até o preparo do ambiente terráqueo, né, para receber esse espírito. Senão nenhum aqui se portaria, né? Sim. Corpo não. Corpo não. Tem uma história de Jesus, recente, tá? Que agora não me recordo qual livro e qual situação, mas os espíritos em deslocamento viram uma luz descendo do alto, adentrando as trevas, como se fosse uma estrela cadente. E perguntaram, o que é isso? Um para o outro, né? Aí o mentor que eu acompanhava esses espíritos em curso, falou que era Jesus descendo as trevas para trabalhar, para buscar. Isso depois da ressurreição? Agora, há pouco tempo. Agora, os livros de Chico. Tá. Entendeu? Jesus. Bom. Então, é assim, então, contando aqui nossos corpos, esses corpos são necessários para um descenso, né, energético, para que o espírito possa manifestar no físico. Ok? 7 corpos. De novo! Corpo físico, duplo etérico, corpo etérico. Ok? Esses dois são corpos materiais que renovam-se a cada encarnação. Tudo bem? Então, quando nós desencarnarmos, esse corpo físico vai sofrer um processo de degredo, de degeneração. Mesma coisa com o duplo etérico. Desintegra os dois. Ok? Já o corpo astral e mental inferior, são corpos espirituais, permanecem. Ok? Junto com os fixos, que são os 3 corpos superiores, né? A tríade superior, que é o mental superior, parece uma florzinha, né? As chamas, né? O búdico e o átmico, tá bom? Então, repetindo, moçada, corpo físico duplo etérico, ele se decompõe com a morte física, ok? Os corpos espirituais, corpo astral e mental inferior permanecem, tá bom? E o mental superior, búdico e o átmico, a tríade superior, também acompanham, são fixos, sempre os mesmos, ok? As lembranças das outras encarnações estão no mental inferior? As lembranças ficam no corpo, no arquivo acástico, no búdico. Né? Corpo físico é o nosso veículo de carne. O duplo etérico é onde nós temos a vitalidade. O Will falou do ectoplasma, né? O prana. Tudo bem? E nós temos aí no corpo, no duplo etérico, o corpo etérico, a reprodução do físico, com os órgãos. Tudo bem? Tecidos, células, moléculas. O corpo astral está vinculado à parte emocional, o astral, a instinto, emoções passionais. Hernani Guimarães, engenheiro, né, já desencarnado também, nos deixou a ideia
bem interessante, do corpo astral ser um modelo organizador biológico, sigla MOB, M-O-B, modelo organizador biológico. Realmente. É um modelo pelo qual vai ser preenchido, digamos assim, vai ser na organogênese, formado o corpo físico de acordo com o corpo astral. A genética do corpo astral. Aspas, plasmando, né? Já os mentais, mental inferior, também chamado de mental concreto, ok? Onde temos a associação das ideias, okay? E tem uma forma ovalada. Tudo bem? Então vamos repetindo. Corpo físico, músculo, ossos, todos os sistemas que nós conhecemos. O duplo etérico da vitalidade seria o nosso tanque de combustível. Imaginem, nós vamos gastando, chega um momento que não tem mais. Aí a gente desencarna, ok? Esse combustível está no duplo etérico, tá certo, moçada? O corpo astral, vinculado, como eu falei, à parte emocional, principalmente a parte de emoções passionais, instinto, tá? Isso é corpo astral. E também é responsável pela formação do nosso corpo carnal. Tá bem? A forma, ou forma, beleza? O mental inferior, mental concreto, onde estão as ideias concretas. O cognitivo, okay, está no corpo mental inferior. Pode falar. A Andresa está perguntando, então, quando temos alguma enfermidade que é curada com tratamento espiritual, quer dizer que ela advém do nosso corpo etérico e não propriamente do corpo físico? E a Roseli colocou outra pergunta, o corpo astral é o perispírito? Pois é, vamos por parte. Andressa? Quando nós temos uma doença e é curada, nós temos duas possibilidades. Normalmente, a doença está cometendo apenas o corpo físico. Tudo bem? Só o corpo físico. Não passou ainda para os outros corpos. Por quê? Se essa doença for uma doença causada por escolhas errôneas que fazemos, tudo bem? Por um exagero qualquer, um abuso qualquer que nós fazemos, ok? Essa doença tem sentido do físico para o corpo astral, para o duplo etérico para o astral. Que geralmente Que geralmente é assim. É o que acontece. O que acontece. Agora, se for ao contrário, é o que vocês falaram aí, seria um processo kármico, aquela doença, quando vem dos corpos tipo o astral, duplo etérico e físico. Entenderam? Então, nós temos dois caminhos possíveis, ok? Então, se eu tenho uma doença, eu procuro uma ajuda, sou tratado e sou curado, primeiro, eu tenho que ter merecimento para isso. Ok? O segundo foi por misericórdia, porque viram em mim um potencial de aceitação, porque viram em mim, no meu espírito, um potencial de mudança, de crescimento, de progresso. Ok? Entretanto, essa doença pode ser eu adquirir por abuso que eu fiz agora. Na vida atual. Ok? Por isso. Ou pode ser também, como nós falamos, ser um descenso energético dos corpos superiores para o corpo físico, que seria o ralo onde vai escoar aquela energia acumulada em desenganos do passado. Acho que deu para entender, espero. Outra pergunta que eu quero? Assim, se o duplo etérico, se o astral é o perispírito, é isso? Na verdade, assim, o perispírito que Kardec se referiu, ele resumiu. Então, o físico é um corpo. Aí ele juntou o duplo etérico
astral, mental inferior, mental superior e o búdico no perispírito. Ok? Nós podemos pensar em perispírito exatamente como sendo búdico, que é aquele mais próximo do átmico. Átmico significa espírito, a centelha divina. Entenderam? Então, repetindo, Kardec dividiu em três o homem, o corpo ternário, né, que é o físico, perispírito e espírito. Tá bom? Então, espírito seria o átmico. O físico seria o corpo físico. Entre o físico e o átmico, os outros, que eles chamam de perispírito. Quais são esses outros? Duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior e o búdico. Sim. Tá bom? A gente discute um pouquinho isso em termos de seguinte. Físico é o corpo físico. Tá bom? Quando a gente desencarna, o físico e o duplo etérico, eles desintegram. Okay? O último corpo é o espírito, não o corpo propriamente dito. Entenderam? Então, na verdade, como corpos, nós temos permanentes, astral, mental inferior, mental superior e o búdico, 4. Mas apenas questão didática, entendeu? Apenas para a gente poder entender todo o mecanismo. Beleza? Pode falar. Tá. O pessoal aqui vou fazer agora, porque senão a gente se perde, né? Pode falar. Aí a Roseli comentou, isso eu já respondi para ela. Se os corpos mental superior, búdico e átmico são únicos, fixos, em quais situações os corpos astrais, mental inferior, são perdidos? Assim, quando a gente desencarna, repetindo, né? Nós perdemos o corpo físico e o duplo etérico, tá bom? Aí nós temos o astral, continua. Aí temos outra encarnação. Ok? Outra encarnação. Aí esse corpo astral vai ser um modelo para o próximo corpo físico. Assim vai encarnação em encarnação. Legal. Só que o espírito, ele progride. Ele vai progredindo. Vamos chamar, como falo comumente, de evolução, né? Um progresso espiritual e evolução. Eu prefiro o progresso, a ideia do progresso. Ele vai progredindo. Vai chegar um momento que ele vai deixar de frequentar a samsara, os ciclos das reencarnações. Chega um momento do seu progresso tal que não necessita mais reencarnar. Se o corpo astral é um modelo organizador biológico, ele não precisa mais reencarnar, será que vai precisar ainda carregar o seu corpo astral? Não. É chamada segunda morte. É o cordão de ouro que é cortado. Então, ele perde esse corpo astral, perde entre aspas, ele ganha uma ascensão, entenderam? Então, ele começa a se manifestar apenas como mental inferior, mental superior, o búdico e o átmico. Tudo bem? Então, na verdade, os que são fixos, mental inferior, mental superior, búdico e o átmico. Esse mental inferior, mais na frente, que nós não nos compete, né? Ele vai perder. Pois não. O processo, quando regride. Pois é, boa pergunta. Até que chega ao ponto de virar um ovoide, pode ser. Exatamente, boa pergunta. Existe o inverso, né? Nós falamos da perda do corpo astral por uma questão de merecimento evolutivo ou de progresso do espírito. Pode acontecer ao contrário. O abuso ser tão grande desse espírito no negativismo, ser tão negativado, que o seu corpo astral se degrada a tal ponto de perdê-lo. Não ser possível mais reencarnar usando aquele molde. Como se fosse uma entropia, né? É uma entropia. Para quem não sabe o que é entropia é quando eu tenho um copo com água e deixo cair esse copo e ele quebra. É desordem, desorganização. Isso é entropia. Então ele perde essa possibilidade. Perdendo, sobrou o quê?
do corpo mental inferior em diante. Só que o corpo mental inferior, lembram? Tem uma forma ovalada. Tá? Daí fala-se em ovoides, ovoidização. Formou-se um ovoide. Entendeu? Então, nós temos essa observação, sim. Então, podemos ter o exemplo de espíritos que acabaram perdendo por desenganos, ok? O seu corpo mental, o seu corpo astral, ficando só com o mental inferior em diante, por ter uma forma ovalada. E geralmente são espíritos, moçada, que tem mental, né? Corpo mental, tem um monoideísmo. O que é o monoideísmo? Uma ideia fixa. Entendeu? E muitos espíritos mais do mal, okay? Magos negros e tal, usam esses ovoides para obsessões, para outros fins bem negativos. Okay? Usa essa ideia fixa do ovoide até para parasitar no processo de obsessão complexa outros espíritos. Mas é um assunto para depois. Né? Já passou um livro fazendo umas limpezas dessas. Sim, sim. Isso na apometria às vezes aparece, tá? A tendência é diminuir, né? Sim. Está diminuindo bastante. Sim. Graças a Deus, está diminuindo bastante. Mas, por isso que aparece aí uma coisa assim. Tá bom? É engraçado que, assim, se você perder esses corpos na evolução, bacana. Mas o processo, se você perder de... Aí não tem volta. Você tem que Igual. voltar, mas o processo É lento é lento, demorado, e complexo. sacrifícios, é muito complexo. Aí a espiritualidade tem que arrumar seres aqui encarnados para trazer esse ser que vai vir, muitas vezes mortos, vai nascer e morrer, não é isso? Isso. Para poder refazer o corpo. Isso. Ou seja, vai gerar sofrimentos, então precisa todo um processo de sacrifício de seres evoluídos para auxiliar esse ser que se perdeu, para repor ele no caminho, para voltar ele no seu caminho evolutivo. Não sei se consegui me expressar legal, sim. mas... Perfeito. E aí é um sacrifício geral, tá? Um sacrifício de um monte de gente. Sim, sim. Inclusive dos pais, né? Inclusive dos pais. Aliás, principalmente da família que recebe esses Que espíritos. vai receber o espírito, às vezes, com deficiência, às vezes vai haver a perda dessa criança, né? Prematura, ou logo quando criança, na infância. E com certeza são várias encarnações, né? Nós conhecemos algumas encarnações de espíritos que, assim, algumas várias. Okay? Nós fazíamos apometria no hospital psiquiátrico, hospital onde só tinham crianças PCs, crianças com deficiências, né, mentais e tal. E, se não todas, pelo menos 100% delas, de espíritos que estão vinculados muito à parte negativa, ao mal. Foi bem triste. E foi um local onde mais encontramos ex-conhecidos do passado. Parceiros. Parceiro. É verdade. Legal, Moçarinho. Então, nós temos o corpo mental superior, corpo abstrato, memória criativa, também pode ser percebido pela evidência, já como é que ele é. O corpo búdico, composto, subdividido em 3 partes, né? Moral, intuitivo e consciencial. Tá bom? Onde está o corpo, a memória akáshica, né? Okay? Do espírito. E o corpo átmico, que é a centelha divina, propriamente dita. Tá bom? Deixa eu fazer 2 perguntas aqui. Vamos lá. E aí, a Roseli Nogueira está perguntando assim, que os animais, mesmo eles não tendo 7 corpos, sentem emoções tão próximas quanto os humanos, que causam doenças. Por que não podemos submeter a essa técnica de cura dessas emoções equilibradas?
Ela está perguntando a respeito dos animais. Sim, mas quem falou que não tem? Exato. Quem falou que os animais não têm? Os animais, eu estou falando de animais em geral, tá? Tem sim, tem sim. Pode ser feito, né? Tem sim, pode ser feito sim. Tanto pode ser feito como já Como é feito, né? Como é feito, ok? Como é feito o trabalho de cura, né? Tem sim. Na É verdade, só um processo de evolução diferente do nosso, né? Sim. Os animais pensam. Os animais pensam. O seu cachorro pensa. O seu gato pensa. Pensa. Como nós não. Por quê? Qual é a diferença? O nosso pensamento é contínuo. Desses animais, nossos irmãozinhos, não é contínuo, mas pensam. Tem sentimento? Tem sentimento sim. Ok? Tem sentimento sim. E notem que são diferentes os animais domésticos. Ok? Chico tinha dois cachorros, né? É o Pingo. Eu não me lembro os nomes deles, mas enfim. tinha um nome diferente. E um deles, calmo, tranquilo, o outro, extremamente ciumento. E chegar perto do homem que o cachorro fica bravo. E comentava, veja a diferença entre eles. Okay? Agora, se eu voltar atrás, na evolução, agora vamos falar em evolução, aí cabe o termo evolução, dos animais, em peixes, ok? Em aves, animais silvestres, selvagens, ok? Já é diferente. Também eles pensam, têm sentimentos e tal, só que é o espírito do grupo. Entenderam? Então, por exemplo, um cardume de peixes, ok? O comportamento é o mesmo. Não tem diferenciação. É o mesmo em qualquer cardume, em qualquer parte do mundo. Não é assim? É o chamado espírito grupo, onde a separação daquelas mônadas está sendo que pouco a pouco, por experiências, onde a experiência de um representante desse grupo passa para os outros. É como se tivesse um balde com água, coloquei um corante nessa água, com um balde com água, peguei um copo, colhi um pouco dessa água no copo, é uma encarnação. Aí eu coloquei um corante nessa água, é a experiência que é adquirida nessa encarnação. Quando eu devolvo a água para o balde, o que acontece? O corante se espalha no restante da água. Então, todos aprendem. Daí o chamado instinto animal. Vem daí. Entenderam? Mas se estende para os domésticos também. Sim, com certeza, mas os domésticos vêm de uma evolução, né? Tá? Entre os domésticos, nós temos alguns são mais evoluídos, outros menos evoluídos. Você percebe isso neles, ok? Existe um padrão evolutivo ou de crescimento entre eles, tá? Em todos os sentidos, né? Sentimentos, emoções, moral. E tem mais uma pergunta de quando a gente estava falando do processo encarnatório dos seres que perderam pela própria perda da sua moral, dos seus corpos. Os enganos. E seus desenganos. Se isso pode... Como foi aqui, peraí. Isso pode causar o nascimento de uma criança com microcefalia? Pode, claro. Mas aí já explica o motivo da microcefalia vir para cá. Sim. Nós devemos agradecer a Jesus por estarmos passando pela pandemia que estamos passando aqui. De modo muito suave de reparação. Muito suave. Graças a Deus. Foi dado um prazo, né? Quando o homem pisou na Lua, ok? 50 anos. Né? Que já passou, obviamente. Se fosse uma moratória de moralidade para o homem. Se nesse período ele conseguisse manter, sem entrar em guerras que eu falo, guerras mundiais, né? Foi Jesus que advogou, né? Sim.
Sim. As reuniões dos grandes avatares, né, do sistema solar, né? Ok? Porque uma guerra mundial afeta todos os sistemas, todos os outros planetas. E seria nuclear, né? Exatamente. Então, vamos agradecer a Deus por isso, a Jesus por isso, né? Ok? Por essa benesse. Tá bom? Mas é isso, tá? Então, as doenças, as pandemias, as epidemias, têm sempre uma razão de ser, uma razão kármica de ser, sempre. Bom. Então, tá, pessoal, voltando em corpo físico, dividido em 3 partes, sólido, líquido e gasoso, as partes físicas da matéria que o compõem, okay? Da mesma forma que o duplo etérico, em 4. Se eu somo 4 mais 3, dá 7, né? Olha que legal. Então, o sólido gasoso e o duplo etérico, um éter químico da via luminoso refletor. Tá bom? Químico bem... Perceba que é uma divisão, como se fosse como se fosse degraus energéticos, degraus vibracionais. É como se fosse um degradê vibracional. Entende isso? O sólido tem uma consistência mais densa, diferente do líquido, que é menos densa, que é diferente do gás. Então, perceba um degradê entre esses elementos, entre essas formas da matéria, ok? Da mesma maneira, o duplo etérico também. Existe essa distribuição em degradê energético. Olha que legal. É que faz as interligações entre os corpos. Entende isso? Agora, entre o duplo etérico e o corpo astral, existe uma proteção. Eu vejo você. Existe uma proteção, ok? É a chamada tela búdica ou tela etérica, que controla a passagem de energia do corpo astral para o duplo etérico e daí para o físico. Não confundam com o corpo búdico, né? Quando fala tela búdica, tela né? búdica. É diferente. Está aí, a tela etérica. Ok? Então, veja, nós vamos falar aproximadamente sobre chakras, ok? Mas é uma tela que está no governo chakra. Tudo bem? Onde ocorre fluxo energético pelos chakras. São vórtices energéticos. Ok? E essa tela etérica é uma malha, é um filtro. É um filtro que impede que energias mais densas passam do físico para o espírito, para o astral, e energias do espírito, do astral, enfim, dos outros corpos, cheguem de uma forma exagerada ou incontrolada no físico. É legal você falar o que acontece se elas se rompem. Pois é. Então, vamos dar exemplos. Vocês já viram pessoas na rua brigando, conversando, discutindo, xingando com quem? Não tem ninguém. Não tem nada ali. Quer dizer, eu não estou vendo, mas ele está, porque lá tem sim. Tem alguém com ele. Ele enxerga. Como se fosse, não chegou no André, o Will, discute, briga. Eu vi já uma mulher dando soco no ar, brigando. Meu pai tem um exemplo desse aí, engraçado. Depois ele passa pra você. Legal. Vou saber, quero saber. Entenderam isso? Ok? Som tela búdica rompida. Como é que se rompeu isso? Abuso de drogas, álcool, pensamentos, atitudes. Com o tempo vai rompendo a tela búdica. Nossa tela búdica é completa, bonitinha, certinha? Não! Nossa tela etérica tem os seus rompimentos, sim. Só que de uma forma ainda sustentável, ok? Nós conseguimos consertar isso na apometria? Não! Não! Nós não! Isso é feito por espíritos, por equipes médicas, espirituais, claro. É muito mais complexo isso, tá bom? Será que um passo resolve? Não! Mais uma vez, à esquerda, ok? Fluxo controlado de energia, bonitinho, tá vendo? A entrada
de boinha, já à direita, com danos nessa tela etérica, um quadro maior fluxo de energia do plano astral para o físico. Né? Tá bom? Descobrimos assim. O corpo astral também dividido em 7 partes. Lembram? O físico e o duplo etérico em 7 partes. Tá? E o astral também. São 7 níveis de densidade, né? Aí estão. Tá bom? Apenas para mostrar. A gente vai discuti-los, né, mais tarde, uma outra aula só para isso, né? Sim. Apenas dando aí um spoiler. Mais um. Tudo bem? Mental inferior, pensamento concreto, função intelectiva, né? Tá, ok? Como nós falamos, a parte cognitiva, tá bom? As percepções, os 5 sentidos, que eu falei agora há pouco, como um homem. Beleza? Ainda mental inferior, a mente instintiva, mente subjetiva, consciente e inconsciente. Onde estão aí o assentamento de paixões, sensações, apetite, impulsos, desejos, Tudo aquilo que nos faz errar. Sim, muitas coisas. É verdade. Mas ainda mental inferior, acho que é o último slide sobre ele, é o corpo cognitivo, né? Cognição é o que nós estamos fazendo, é aprendizado, isso é cognição. Okay? Raciocínio, na mente, está ligado ao nosso cérebro físico, com recepção de informações internas e externas, interpretações e respostas. Isso tudo é feito no mental inferior. Okay? Então, os interoceptores, heteroceptores, a propriocepção que nós temos aqui dentro, na parte, digamos, física, está ligada ao mental inferior. É o primeiro banco de dados, mental inferior. Quem é o segundo? Você falou agora há pouco, corpo búdico. Arquivo akáshico. Isso aí. Mental superior é o pensamento abstrato, mente intelectiva, raciocínio. É onde nasce a ideia. E o mental inferior é onde essa ideia é concretizada. Entende isso? Ok? Então, mental superior, a mente intelectiva, mente objetiva, tem uma divisão em 3 partes, e a mente espiritual. Mente espiritual, desejos sublimes, olha que legal. Pensamentos nobres, todos nós temos isso, né? É comum, né? Antes fosse, né? Seria bom. Intuição pura. Antes fosse comum, né? Ok? Quando o inferior é o que leva ao erro, o superior é o oposto. De acordo com o que Sim. você fala. Sim. De certa forma, sim, porque está mais ligado ao... Né? Essa é a anatomia, que bonitinho, né? Do nosso mental superior, ok? Também vai ser visto depois, uma outra aula, mas fazer de novo o spoiler, né? Só para cutucar um pouquinho. Tá bom? Então, nós temos aí as divisões da estrutura anatômica do mental superior. Vou falar um por um depois. O búdico, o budi, né? Essa palavra vem do sânscrito, significa intuição. Ok? Corpo búdico, atemporal, quer dizer, tem relação com o tempo. É onde está o que nós falamos, né? Gravado nele, tá vendo aí? Sua dúvida? Sua pergunta? Nele, gravado das nossas menores até as maiores experiências vividas durante toda a existência do nosso espírito. É o nosso arquivo akáshico. Ok? Desde que fomos fatorados por Deus.
fator divino, centelha, mônada posterior. Beleza aí. E o corpo átmico é a centelha em si. Não sabemos nada. Isso aí. Mesmo o corpo búdico. Porque a ideia, não sei se vocês repararam que a ideia é descender, né, para poder ascender, né? Se vocês repararem, né, tipo assim, a gente vem fazendo o descenso, né, dos corpos, né, para um dia, para uma hora, né, como o dia que eu estava comentando, fazer a ascendência, né? A gente começar a perder os corpos, né? Voltar Exatamente, a essência. Né? É isso. É uma ideia também, a gente vai discutir mais tarde, mas é uma ilustração mais divertida, né? Ok? Isso é bem legal, bem Da parte esquerda é orgulho, egoísmo, as ideias, vícios de poder, enfim, tá, ok? O comodismo, prazeres mundanos e tal, com a parte negativa do mental superior e do mental inferior. E do lado direito, a parte mais positiva, mais bonitinha, né? Ok? Que é a força, a fé, a determinação, no mental superior, e no inferior, a percepção, o raciocínio e a reflexão. O amor, as emoções, o afeto, como... Por outro lado, do outro lado negativo, angústia, vícios, né? Revoltas. Isso acaba deturpando os outros corpos, né? Uhum, sim. Muitas vezes acarreta doenças no corpo físico. Como o próximo slide, eu acho que acaba, tem uma pergunta da Viviane, né? Se os animais são puros e sem maldade, por que os animais acabam desenvolvendo câncer? Porque a encarnação dos animais são diferentes das humanos? Porque as encarnações dos animais são diferentes das humanos, né? Não tem encarnação kármica em doença? Então, porque assim, essa alma-grupo, né, principalmente os domésticos, né, eles têm uma finalidade, né? E uma das finalidades desses irmãos aí, né, vamos chamar assim, de cães, gatos, né, e etc., né, é funcionar como se fosse um protetor nosso. Isso, exatamente. Como se fosse um protetor, um para-raio, como você falou. Então, assim, e é por exatamente um dos motivos, né, que animais também, né, vamos dizer assim, possuem doenças, né, humanas, né, vamos chamar assim, dois, né, óbvio que tem questão de alimentação também, tem várias coisas, né, mas, assim, a grande maioria, né, dos trabalhos que são realizados, né, de apometria, a gente vê muito caso de animais doentes exatamente por causa dos donos. Porque eles absorvem todas as energias, né, vamos dizer assim, daquela família, né, daquele local, né, então, acontece geralmente. Compartilhar uma situação que um dia eu fiz uma obra assim para a luz, né? Parece que alguma coisa tentou revidar ali, e naquela mesma noite meu cachorro foi atropelado. E aí, diante daquela situação, surgiu uma mulher do nada assim do meu lado e falou: era para ter sido você. Sim. Sugou aquilo que foi para te encontrar e pegou para ele. Isso, exato. Mas é por aí. E um filtro, né? Como se fosse exato. A planta também pode A planta também. fazer o mesmo papel. Isso. A mesma coisa. Sim, sim. Os gatos eram usados muito no Egito, né? Sim, Mas sim, na verdade, sim. Porque o e gato até hoje, o gato é um pouquinho Tem diferente. mais que o cachorro. Né? O Sim. gato é um pouquinho diferente. São funções diferentes, né? O cachorro tem funções diferentes, ok?
Aí vocês vão perguntar, mas os animais selvagens não, que contam na natureza, também não ficam doentes? Ficam doentes também. Existem também as doenças, né? Segundo Ramatiz, as doenças nos animais, pensando selvagens, nos silvestres, está vinculado à genética em si, ao padrão hereditário mesmo, padrão genético. Okay? Lembrando também que esses animais com as doenças, mesmo de natureza genética, exclusivamente as dores que eles passam, são dores evolutivas. Como André Luiz nos falou, nos deixou. Tudo bem? Então, a dor evolutiva é aquela que é o principal fator de progresso dos animais. Entendeu? Os animais que nos são mais próximos, né, os animais que são mais ligados a nós, mais domésticos, ok? Essa função deles de absorção de energias que seria direcionado para nós, esse seria um anteparo, ok? Também é evolutivo para eles, ok? E nós também somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pela evolução desses animais, desses seres, tá bom? Mais uma pergunta? Mais uma dúvida? Não sei se ele respondeu. Sim? Respondeu, agradeceu. Mais uma dúvida? Perguntas? Eu tenho mais uma dúvida. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Por favor, será que você podia falar mais um pouquinho sobre aquela tela esgarçada dos chakras? Tá. Então, vamos lá. A tela, chamada de tela etérica, ou tela búdica, né? O termo mais correto talvez seja tela etérica, porque ela fica entre o corpo astral e o duplo etérico. Tudo bem? Tá. E onde ocorre o fluxo de energia entre o astral e o duplo etérico é através dos chamados chakras, que é o assunto da próxima aula. Tá? Tá. E muitas vezes ocorrendo rompimento desse filtro, nós temos duplo sentido, né? Possíveis, né? Onde podemos ter a energia que não deveria passar do corpo astral para o duplo etérico e físico, ocorrendo, e vice-versa. Entendeu? Tá. Isso acarretaria danos, né? Inclusive na parte mental do corpo, né? Porque, assim, acaba passando, como se ficasse aberto, né? Entre aspas, né? Aberto Isso. o corpo, né? Porque, Passagem. assim, a passagem entre o astral para o físico, né? Então, com isso, vamos dizer assim, você acaba tendo muito contato, né? Vamos dizer assim, um contato muito maior, né? Com o corpo, com a parte astral, com espíritos, né? Quer dizer, não só espíritos de luz, mas geralmente é ao contrário, né? Espíritos mais, vamos dizer assim, um pouco mais densos, né? E com isso você acaba tendo problemas, porque eles acabam tendo um contato maior devido a essa tela etérica estar rompida, exatamente. E é sempre por abuso, né? Aí pode ser abuso químico, né? Pode ser abuso alimentar também. Mental. Né? Abuso, exatamente, mental, né? De atitudes mentais, né? De pensamentos extremamente repetitivos, pensamentos de ira, né? Que trauma também, alguns traumas podem também acarretar o esgarçamento também, né? Sim. Qual seria a função dessa tela, desse filtro? Vocês sabem? Não, contenção, né? Sei lá. Filtrar, mas por quê? Como assim filtrar? Imagine que eu cometi tantos abusos no passado, não é difícil imaginar, mas eu suponho, né, que a gente tenha acumulado
energias negativas no nosso corpo mental, no nosso corpo astral. Agora, o corpo físico, como eu falei para vocês, ele é um absorvedor de tudo isso. Vamos colocar assim, ele vai aterrar isso aí. A reencarnação é importante para isso também, para que se descarregue de negativismos acumulados os nossos corpos. Entenderam? Isso descarrega no físico, através de doenças, enfim, várias formas, ok? Distúrbios em geral. Agora, pode acontecer o contrário. Olha que interessante. Se o espírito encarnado tem alguma atividade em que ele sobressaia, e essa atividade for benéfica para um grupo de outras pessoas, outros espíritos, só que esse espírito encarnado, não obstante essa capacidade que ele possui de auxílio, poderia ser por auxílio ao próximo, mas ele tem uma carga energética negativa muito grande. Nesse caso, a espiritualidade com misericórdia divina pode bloquear, pode reforçar essa tela, essa tela etérica, impedindo assim que aquele morbo, aquele acúmulo energético negativo que ele possua, passe para o físico. Entenderam? Aí ele vai desempenhar a sua função, trazendo benefício para inúmeras pessoas, ok? Sem que ele sofra doença, desencarne prematuramente e tal. Só que assim, tem duas coisas aí. Para manter essa tela que foi restaurada e fortalecida, íntegra, ele tem que cumprir aquilo que foi proposto pela misericórdia divina. É o mantenedor dessa estrutura da tela búdica refeita. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, ele mantendo a sua atividade de benefício ao próximo, mantendo isso, okay? Ele vai, por outro lado, consumindo esse mundo. Entendeu? Aonde, aquela história, né? Um perdão, um amor ao próximo, né? Cobre multidões de pecados. Então, está explicado, então, em alguns casos, que às vezes a pessoa tem início do câncer, Sim. que é ligado mais grave. Sim. E conforme o proceder dele, ele faz muita benefício para o próximo, sim. Regride. Então, a própria espiritualidade vai adiando, sim. Ou vai regredir. Regride ou adia, perfeito, é isso mesmo. Vamos dar um exemplo? Divaldo, do câncer de garganta. É um grande orador, maravilhoso. Olha só. Entendeu? Ele usou no passado para outras coisas, né? Entendeu? É um exemplo. Tudo bem? Respondido? Mais uma pergunta? Não, aqui não. Eridaldo, alguém de casa, mais algumas dúvidas? A respeito da doença, ela é causada normalmente pelos nossos erros, né? Sim. Ela também pode ser causada por um espírito desafeto? Sim, pode. Inclusive desencarne, viu? Desencarne também. Então, o espírito obsessor pode levar a sua... Eu vou colocar assim, entre aspas, a vítima, porque ninguém é vítima, né? A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Ok? Pode levá-lo ao desencarne, sim. Tá bom? Induzir ao desencarne. Nós temos alguns exemplos sobre isso. Okay? Eu conheci um senhor, já desencarnou, tá? Extremamente poderoso, espírito forte, tá? Ele era dono da casa, dirigente, presidente de uma casa espírita, kardecista, onde nós militamos por uns 20 anos, 15 anos por aí. E ele, em encarnações passadas, ele
tinha um inimigo ferrenho, ele era desencarnado, esse inimigo era encarnado, e causou o desencarne desse inimigo. E conta essa história. Espírito explicava como. Hoje, último contato que a gente teve com esse grupo, ele estava nas trevas, recolhendo, ajudando como se fala? A reparar, recolher espíritos, Encaminhar, né? Recolher, encaminhar, né? tratar, Essa é a grande- até cumprir o seu. É o que nós vamos fazer também, com certeza. Provavelmente é o nosso trabalho, se Deus permitir, né, por misericórdia, possamos trabalhar nas trevas em benefício dos nossos próximos. Tá bom? É melhor do que ir para as trevas. É do que fazer parte, onde já fizemos parte por milênios, né? Com certeza. Então tá bom, moçada. Eu acho que podemos encerrar. Sim. Tudo bem, pessoal daqui? Dúvidas? Ok. Então vamos agora, como nós falamos, né, encerramos com agradecimento. Então vamos mais uma vez nos postarmos de maneira respeitosa. Dessa vez em agradecimentos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, a todos os espíritos colaboradores que nos intuíram, nos inspiraram, tanto a nós aqui quanto aos que assistiram. Vamos agradecer de coração a todos eles, todos os espíritos benfazejos que nos auxiliaram, nos intuíram, nos direcionaram na aula dessa noite. E vamos pedindo permissão a eles para que possamos levar os nossos lares, ou trazer os nossos lares, um pouquinho dessa energia luminosa que nos cerca, que nos envolve, e envolva também a todos os nossos familiares, a todos os cantos e recantos das nossas casas, e também que seja extensivo aos nossos animais de estimação, aos nossos pets. Essa energia benfazeja possa abrandar, trazer a paz, abrandar o sofrimento, trazer a paz, a harmonia, o amor e o entendimento entre todos nós, que aqui fizemos parte desse encontro da noite. Que o Mestre Jesus esteja sempre em nosso íntimo e possamos sempre expressá-lo, mais uma vez, através dos nossos pensamentos, nossas palavras e nossos atos. Que assim seja, e assim se faça. Graças a Deus. Obrigado a todos.